Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de uma jornada de insights pela geografia bíblica. Hoje vamos refletir sobre como rios e estradas moldaram o mundo bíblico e como Deus, intencionalmente, escolheu uma terra que não era dominante, mas influente. Você já parou para pensar no impacto que o Mar Vermelho, o Rio Jordão, o Caminho de Damasco e as estradas romanas tiveram na história bíblica? Muitas narrativas das Escrituras ganham um significado mais profundo quando entendemos o contexto geográfico em que ocorreram. Nossos estudos são baseados nas aulas Listen to the Land no website biblicaltraining.com, doutora Cindy Parker. Num mapa do Oriente Médio antigo, nós podemos ver 3 grandes rios que definiram civilizações: os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, e o rio Nilo, no Egito. Lembrando que a geografia não é apenas um pano de fundo para a história bíblica, mas é um elemento essencial para compreender o significado dos textos. E eu gostaria de te encorajar a usar mapas em qualquer versão que você tiver. Pode ser Atlas, online ou no próprio Google Mapas, toda vez que você for ler as passagens bíblicas. Precisamos aprender a olhar mapas com outra perspectiva. O aprendizado torna-se mais rico e profundo, mas é claro que a experiência de ir até a Terra Santa deve ser absolutamente incrível. Sentir a terra nos seus ossos, sentir os cheiros, ouvir os sons, e esta é a melhor maneira de aprender. Mas enquanto não temos a oportunidade de viajar até lá, os mapas nos ajudarão a ter uma compreensão melhor da Bíblia e da sua geografia. Neste mapa, observamos que o Golfo Pérsico está à direita. 2 rios, o Tigre e o Eufrates, correm em direção ao Golfo Pérsico, atravessando a antiga Mesopotâmia. Esses rios transportam toda a água que cai nas montanhas em forma de neve ao norte para a planície, levando-a até o Golfo Pérsico. Isso significa que as comunidades ribeirinhas têm acesso a muita água doce. Quanto mais chuva nas montanhas, mais os rios transbordam. Esses transbordamentos anuais depositam grandes quantidades de solo fértil nas margens, e como resultado, as pessoas que viviam nessa região passaram de caçadores, coletores, para agricultores, e isso aconteceu na Mesopotâmia. Esta é a parte norte do que chamamos de crescente fértil. A parte sul do crescente fértil vai até o Egito. O Egito tem algo semelhante à Mesopotâmia, o rio Nilo. E este Nilo flui para o norte, entra no delta e finalmente deságua no mar Mediterrâneo. Ele possui características semelhantes aos rios Tigre e Eufrates, pois está sempre fluindo e sempre com água limpa, embora hoje em dia seja um pouco diferente, mas nos tempos antigos a água era limpa. E o rio Nilo transbordava todos os anos, depositando solo fértil nas suas margens e facilitando assim a agricultura. Egiptólogos, que são aqueles que estudam a língua, a cultura, a história e a civilização do Antigo Egito, e os estudiosos que estudam a Mesopotâmia, discutem frequentemente se as pessoas se estabeleceram primeiro ao redor do Nilo ou se tornaram agricultores primeiro ao redor dos rios Tigre e Eufrates. Nós aqui não vamos entrar nessa discussão, mas para as pessoas que viviam ao longo desses rios, o benefício de uma comunidade ribeirinha era ter água potável de fácil acesso, e o que significa que ao escolher um pedaço de terra e se estabelecer perto do rio, era muito importante e assim teriam tudo o que precisavam para sobreviver. E porque a terra era fértil nessa área, eles teriam uma boa colheita. E o que fazer com o excesso das colheitas? Provavelmente haveria pessoas rio acima e seria muito mais fácil então construir uma jangada, um barco ou caminhar ao longo da planície desses leitos e estabelecer comércio com as outras pessoas. Sem contar que a comunicação e o comércio também eram muito mais fáceis. Antes que percebessem, já estavam formando comunidades e dessas comunidades formando uma nação. Ao formarem uma nação, teriam que eleger um rei que reuniria um exército para conquistar outras regiões. Obviamente,
Havia muitos passos para todo esse processo de formação de impérios. Mas o que queremos dizer aqui é que a própria Terra, a geografia, tornava possível ter um império dominante mundial. E imagino que vocês já sabem quais são esses impérios antigos: o Egito, a Síria, a Babilônia e a Pérsia. Essas áreas eram tão bem abastecidas que se tornaram impérios dominantes mundiais de suas épocas. E a pergunta que não se cala é: onde está Israel? Israel está no meio do crescente fértil e geograficamente diferente da Mesopotâmia e do Egito. Israel, em sua maioria, é formado de montanhas e vales, sem grandes rios navegáveis. O Rio Jordão está aqui, mas corre num vale muito profundo, o Vale do Rift, e não era muito útil para transporte ou irrigação, porque os povos viviam nas montanhas. Mas então por que Deus escolheu essa terra para dar ao seu povo? E aqui fica interessante, porque ao ler a Bíblia nós focamos tanto em Israel que pensamos que os reis, como Davi e Salomão, dominaram o mundo. Mas isso nunca aconteceu. E isso é interessante, porque então nos perguntamos: por que essa, então, é a terra da Bíblia? Por que este é o lugar que Deus daria ao seu povo como herança? Se é uma terra meio que insignificante, no meio do caminho, por que ela então é chamada de terra prometida? Bem, há uma característica muito interessante nesta terra. Não é um recurso natural, mas é a maneira como as pessoas a usavam e usam até hoje. Esta terra está no meio de todas as rotas comerciais internacionais. Todos os povos tinham que passar por aqui. E isso faz de Israel não uma terra dominante, mas uma terra estrategicamente influente. Em Ezequiel capítulo 27, quando lemos este capítulo, podemos mapear todos os diferentes recursos de onde vinham e para onde iam. O profeta descreve a cidade de Tiro como um navio magnífico e detalha os diversos recursos que eram comercializados. E eu quero desafiar e encorajá-lo a ler este capítulo com uma nova perspectiva. Ezequiel 27 é uma lamentação poética sobre Tiro, a poderosa cidade portuária fenícia, descrita como um navio magnífico, mas destinado ao naufrágio. O capítulo destaca sua rede comercial global e os povos com os quais negociava. Então vamos para a leitura. Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, faça um lamento a respeito de Tiro. Diga a Tiro, que está junto à entrada para o mar, mercadora de povos em muitos litorais. Assim diz o soberano Senhor: Você diz, ó Tiro, minha beleza é perfeita. Seu domínio abrangia o coração dos mares. Seus construtores levaram a sua beleza à perfeição. Eles fizeram todo o seu madeiramento com pinheiros de Senir. Apanharam o cedro do Líbano para fazer-lhe um mastro. Dos carvalhos de Bazã fizeram os seus remos. De cipreste procedente das costas de Chipre fizeram o seu convés, revestido de mármore. De belo linho bordado, procedente do Egito, foram feitas as suas velas, e lhe serviu de bandeira. Seus toldos, em vermelho e azul, provinham das costas de Elisá. Habitantes de Sidom e Arvade eram os seus remadores. Os seus homens hábeis, ó Tiro, estavam a bordo na qualidade de marinheiros. Artesãos veteranos de Gebal estavam a bordo como construtores de barcos para calafetarem as suas juntas. Todos os navios do mar e seus marinheiros vinham para negociar as mercadorias que você tem. Os persas, os lídios e os homens de Fute serviam como soldados em seu exército. Eles penduravam escudos e capacetes nos seus muros, trazendo-lhe esplendor. Homens de Arvade e de Eleque guarneciam seus muros em todos os lados. Homens de Gamade estavam em suas torres. Eles penduravam seus escudos em seus muros ao redor. Levaram a beleza de você à perfeição. Tarsis fez negócios com você. Tendo em vista os seus muitos bens, eles deram prata, ferro, estanho e chumbo em troca de suas mercadorias. Javã, Tubal e Meseque fizeram comércio com você, trocaram escravos e utensílios de bronze pelos seus bens.
Homens de Bet Togarma trocaram cavalos de carga, cavalos de guerra e mulas pelas suas mercadorias. Os homens de Rhodes fizeram comércio com você, e muitas regiões costeiras se tornaram seus clientes. Eles lhe pagaram com presas de marfim e com ébano. Arã fez negócios com você, atraídos por seus muitos produtos. Em troca de suas mercadorias, deram-lhe turquesa, tecido vermelho, trabalhos bordados, linho fino, coral e rubis. Judá e Israel fizeram comércio com você. Pelos seus bens, eles trocariam trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. E o capítulo continua com todos esses termos de comércio e produtos e mercadorias. Como vemos, cada região tinha o seu produto. A região de Senir, que também é chamada de Hermon, tinha madeira de pinho para os mastros. Líbano, os cedros para os remos. Bazã tinha carvalho para tábuas do navio. Em Egito havia linho bordado e velas. Elisá, possivelmente Chipre, fornecia tecido azul e púrpura. As regiões de Sidom e Arvad tinham remadores. Sábios de Gebal eram calafetes da construção naval. Persas, lídios e puteus eram soldados mercenários. Arvad e Gamad eram guardas nos muros. Tarsis, possivelmente a Espanha, fornecia prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque forneciam escravos e objetos de bronze. Casa de Togarma, que seria Anatólia, fornecia cavalos de montaria e mulas. Arã, que é a Síria, fornecia esmeraldas, púrpura, bordados, linho fino, corais, rubis. Judá e Israel negociavam trigo, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco comercializava vinhos e a lã branca. Dan e Javã, que é a Grécia, forneciam ferro, cássia e cana aromática. Dedã, que hoje é a Arábia ou a costa sul da Arábia, forneciam os tapetes de montaria. A Arábia, príncipes de Quedar, também negociavam cordeiros, carneiros e bodes. As regiões de Sebá e Ramá, que é o sul da Arábia, negociavam especiarias e pedras preciosas e ouro. Então, como lemos neste capítulo, nós vemos que a madeira de Senir, vinda do Monte Hermon, era utilizada para construir os convéses dos navios. Senir é uma referência ao Monte Hermon, localizado ao norte de Israel. Os cedros do Líbano usados para fazer mastros. O Líbano era famoso por seus cedros altos e duráveis. Carvalhos de Bazã eram utilizados para fazer remos, e Bazã é uma região conhecida por seus carvalhos robustos. Ciprestes das ilhas de Chipre, usados para fazer bancos e muitas vezes encrustados com marfim. Linho fino do Egito, utilizado como velas e bandeiras. O Egito era conhecido por seu linho de alta qualidade. Ferro de Tarsis era usado para fazer âncoras e outros equipamentos. Tarsis é frequentemente associado à Espanha ou a uma região distante no oeste. Estanho e chumbo das cidades de Javã, Tubal e Meseque eram utilizados em várias mercadorias. Javã é geralmente identificado como a Grécia, enquanto Tubal e Meseque são regiões da Ásia Menor. A prata de Tarsis, também mencionada como um recurso, cavalos e mulas de Togarma, e esta região é associada à região da Armênia, especiarias, pedras preciosas e ouro de Sabá e Ramá. Sabá é frequentemente associada ao sul da Arábia, enquanto Ramá é uma região próxima. Então, esses recursos eram comercializados entre várias nações, fazendo de Tiro um centro de comercial internacional. A cidade negociava com povos de muitas terras costeiras, tanto do leste quanto do oeste. Então descobrimos que todos os recursos se concentravam nesta região, porque as rotas comerciais passavam por ali. E a terra da Bíblia está localizada onde todas estas rotas comerciais, seja por mar ou por terra, se cruzavam. Se esta é a terra que Deus queria que o seu povo habitasse, que ele estava dando a eles como herança, e não é um lugar dominante no mundo como a Mesopotâmia ou o Egito, então podemos concluir que este é um lugar de influência mundial. Mas por quê? Porque todos passavam por ali.
O Egito queria negociar com outras grandes nações do norte. Grandes nações do norte queriam negociar com os grandes do sul. E eles realmente não se importavam com quem vivia no meio, mas tinham que passar por essa terra para chegar até o outro lado. E é incrível pensar em Deus usando uma terra não como um lugar dominante, mas como um lugar de influência. Agora, se pararmos para pensar no Novo Testamento sobre o reino de Deus e como Jesus representou o reino de Deus neste lugar, então entenderemos que estamos aqui neste mundo para influenciar e não para dominar. No Antigo Oriente Médio, todas as pessoas, não apenas os israelitas, tinham sua visão de mundo, a maneira como pensavam sobre si mesmas, a maneira como estabeleciam a sua identidade, baseada principalmente em 3 pontos principais: os deuses que serviam, a terra em que viviam, e por terra em que viviam, queremos dizer o sentido de pertencer à terra da família, incluindo a região ao redor também, onde a família sempre viveu, raízes profundas na terra, e a própria família com todos os seus membros. Então, deuses, terra e família. Se alguma dessas coisas fosse abalada, estaria mexendo com a identidade das pessoas e a maneira como elas entendiam o funcionamento do mundo. O que nos leva a pensar que nos tempos antigos, quando as pessoas contavam as histórias de Abraão e chegavam ao ponto da história onde o Senhor disse a ele: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, como lemos em Gênesis 12:1. Consegue agora imaginar as pessoas de antigamente ouvindo essa parte da história e pensando: o quê? Sair? O que Deus estava pedindo a Abraão? Deixar os deuses da Mesopotâmia, a sua própria terra e a sua própria família? Todas as 3 coisas que moldavam a identidade de uma pessoa. O fato de Abraão ter tido a coragem de fazer isso e sair é impressionante. Agora, vamos pensar um pouco na movimentação nestas terras de Abraão e seus descendentes. Abraão estava em Harã, na Mesopotâmia, quando Deus o chamou. Mais tarde, por causa de uma fome, ele desceu ao Egito e depois voltou para a parte central da terra. A esposa de Isaac, filho de Abraão, veio da Mesopotâmia para se casar com Isaac. E Jacó, quando fugiu da casa de seu pai, foi para a Mesopotâmia, para a casa de seu tio Labão, e depois de 20 anos voltou para esta terra do meio. O filho de Jacó, José, desceu ao Egito, e mais tarde, para fugir da fome, todos os descendentes de Jacó desceram para lá também. Então aqui nós vemos que os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, estavam sempre viajando e morando em lugares dominantes do mundo, onde a vida era um pouco mais fácil. Mas esta não era a vontade de Deus. Tanto que nós lemos em Gênesis 26, 1 e 2, que Isaac também queria descer ao Egito por causa de uma fome. Mas a diferença é que ele consultou a Deus primeiro, e Deus lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus estava sempre dizendo ao seu povo, que estava sempre viajando e morando em lugares dominantes do mundo: voltem para a terra do meio. Este é o lugar onde eu quero que vocês estejam. Quando lemos em Gênesis: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então nos perguntamos: como todas as famílias da terra seriam e serão abençoadas através de Abraão? Agora sim, temos uma ideia da resposta, porque todas as rotas comerciais passavam por ali. Deus tirou Abraão da Mesopotâmia, onde havia rios e conforto, e o levou para uma terra difícil, mas central, uma ponte entre as nações. O plano de Deus era que, ao colocar o seu povo numa terra de passagem, as nações que viajassem por ali vissem um povo diferente, com leis justas, com um Deus verdadeiro, com uma forma única de viver. E essas nações voltariam para casa, levando a reputação de um Deus e do seu povo com elas. Isto é o que significa ser luz, bênção para as nações. Tente imaginar a cena: Deus colocando o seu povo em um lugar e dizendo:
Vivam de acordo com a minha aliança. Sejam exemplos de vida. Construam um reino moldado por mim aqui na terra. E todas as pessoas do mundo passarão por aqui e dirão: bem, a justiça social desse povo é diferente da nossa. Eles tratam o seu povo, os idosos, as viúvas, os órfãos de uma maneira diferente da nossa. Eles têm práticas de adoração diferentes das nossas. Eles adoram um Deus invisível. Essas pessoas então voltariam para suas casas, seus países, suas tribos, com a reputação de um Deus invisível e o seu povo vivendo de forma diferente. E aí então entendemos por que a geografia é tão importante. Agora, vamos falar um pouco sobre as estradas da Bíblia. Existiam 2 tipos principais de estradas: estradas internacionais e estradas locais. As estradas internacionais, na sua maioria, eram largas, planas e por onde passavam os exércitos, os comerciantes e as caravanas do Egito e Mesopotâmia, trazendo muita influência de ideias e filosofias novas. Quando os romanos chegaram, cuidaram das estradas internacionais, adicionando calçada e às vezes a pavimentação. As pessoas que viviam ao longo dessas estradas estavam mais acostumadas a novas ideias do que aquelas que moravam afastadas do comércio internacional. As estradas locais, na sua maioria, eram estreitas, conectando vilas, serpenteando pelas encostas das colinas por onde passavam pessoas comuns com seus animais. Eram caminhos estreitos, na largura máxima para um animal carregando carga, e não eram muito bem cuidadas. Então, embora fossem estradas locais, não eram usadas por exércitos ou caravanas, elas proporcionavam uma boa conexão do leste a oeste. Essas estradas locais eram cruciais porque levavam as pessoas até as estradas internacionais, onde muitas riquezas viajavam. E um exemplo bíblico disso nós temos em Gênesis, capítulo 37, quando Jacó envia José para checar os seus irmãos. Versículos 12 a 18. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. E um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? E ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Então lemos que José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. E, na verdade, é como se estivesse logo ali, ao virar a esquina. Contornar a pequena curva da colina não estava longe, mas isso mudaria toda a história. Dotã está na estrada internacional. E mais tarde, quando os irmãos de José estavam planejando como se livrar dele, jogaram ele num poço até decidirem o que fazer. Enquanto comiam, viram uma caravana internacional de ismaelitas vindo de Gileade, com camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra a caminho do Egito. E então, só porque os irmãos de José fizeram uma pequena curva ao redor da montanha, a história de José e de toda a sua família mudou. Deus estava no controle e sabia em que lugar José precisava estar para ser levado ao Egito. Aquela caravana nunca passaria por Siquém, o lugar inicial que Jacó enviou José. E por isso, mais uma vez, conhecer a geografia e as estradas locais e internacionais é importante. Agora, falando um pouco sobre os povos ao redor dos israelitas.
No mapa, vamos representar Israel com o desenho de um coração. O lugar onde eles foram capazes de se estabelecer pela primeira vez e conseguiram controlar significativamente foi a terra na região montanhosa. Todos os outros povos, seus vizinhos, filisteus, fenícios, os de Arã, Damasco, Amon, Moabe, Edom, todos esses povos estavam ao redor dos israelitas, representados pelos círculos. Estes povos também estavam no meio do crescente fértil. Também possuíam uma geografia irregular, mas eles tinham uma vantagem sobre Israel. Qual a vantagem? O controle das estradas internacionais. Cada uma dessas nações estava em uma dessas estradas internacionais. Eram vulneráveis a exércitos internacionais passando por ali, mas também tinham acesso para roubar a riqueza que passava para cima e para baixo nessas estradas internacionais. E esse motivo sozinho já explica a maioria das batalhas na Bíblia no Antigo Testamento. À medida que Israel cresceu, mudando de uma sociedade tribal para um reino com um governo, um rei, e eles estavam se tornando mais organizados e sofisticados, eles também começaram a sair das colinas e lutar contra seus vizinhos para controlar esse comércio internacional. Quando olhamos para o reinado de Salomão, que foi o rei mais rico de todos, e mapeamos o seu reinado, o que encontramos é que ele tinha controle de todo o comércio internacional. E então entendemos por que ele era tão rico. Ele era sábio porque Deus lhe deu essa sabedoria e usou esta sabedoria para controlar a sua paisagem natural. Quando Salomão se tornou rei e herdou esse reino de seu pai, lemos em 1 Reis, capítulo 9, uma lista de cidades. Lemos que ele construiu Megido junto com Hazor e Gezer, que estão localizados nessas 3 estrelas. Salomão construiu Hazor, portanto ele tinha controle desta parte da estrada. Esse é o tipo de informação que os escritores bíblicos assumiam que seus leitores já sabiam. Mas se nós, agora, não conhecemos os mapas e não conhecemos a terra, nós meio que perdemos o significado desta passagem nas escrituras. Então, resumindo, o controle das estradas era crucial por várias razões. Primeiramente, as estradas internacionais eram as principais rotas comerciais que conectavam diferentes regiões e civilizações. Essas estradas permitiam o fluxo de mercadorias, ideias e culturas, tornando-as vitais para o comércio e a comunicação. As nações que controlavam essas estradas tinham acesso direto à riqueza que passava por elas, o que poderia ser uma fonte significativa de poder econômico. Além disso, controlar essas estradas significava ter uma vantagem estratégica em termos militares. Exércitos poderiam se mover mais facilmente ao longo dessas rotas, permitindo uma resposta rápida a ameaças e a capacidade de projetar poder sobre as regiões vizinhas. Isso também significava que as nações ao longo dessas estradas estavam mais expostas a invasões, mas ao mesmo tempo podiam cobrar tributos e taxas dos comerciantes que passavam, aumentando ainda mais a sua riqueza. No contexto bíblico, por exemplo, o rei Salomão se tornou extremamente rico e poderoso porque controlava as principais rotas comerciais da região. Isso não apenas trouxe riqueza, mas também permitiu que ele estabelecesse alianças e influências com outras nações. E a terra de Israel estava e ainda está no meio de todas as rotas comerciais internacionais. Todos os povos tinham que passar por ela, o que fazia de Israel uma terra estrategicamente influente, mesmo não sendo dominante. E por que isso é importante para nós hoje? Como dissemos na introdução desse episódio, a geografia não é apenas um pano de fundo para as histórias bíblicas, mas um elemento, um personagem essencial para compreendermos o significado mais profundo do texto. A Bíblia está cheia de metáforas e comparações baseadas em elementos geográficos. Entender esses elementos enriquece a interpretação do texto bíblico e a aplicação das escrituras em nosso dia a dia. Por exemplo, nós vimos neste episódio que Israel era como uma terra de passagem, que podemos comparar com a nossa própria jornada nesta terra.
e sobre a influência como cidadãos do reino de Deus que podemos ter sobre as pessoas que passam pelo nosso caminho. Também podemos refletir em como Deus escolheu e usou lugares específicos para cumprir seus propósitos. Deus usa o local certo, na hora certa, para cumprir os seus propósitos, não somente no passado, na época da Bíblia, mas em nossas próprias circunstâncias e lugares por onde passamos e vivemos. Nos próximos episódios, estaremos falando sobre clima, recursos e o calendário na Terra Santa. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo episódio.